Boa noite. Estamos aqui reunidos para um programa especial. Programa que vai falar de um momento muito especial, um momento incomum, um momento histórico para o futebol do Rio Grande do Sul. Estamos vivendo uma semana de Grenal, domingo tem Grenal no Beira-Rio. O Grêmio, se ganhar, é campeão. O Inter, se ganhar, provoca o super campeonato com outros 2 Grenais. E nós estamos vivendo essa expectativa. Estamos também no momento em que os nossos 2 grandes clubes estão nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mas, sobretudo, meus amigos, estamos vivendo um momento em que nossos clubes são treinados pelos seus maiores ídolos. Sim, de um lado, Paulo Roberto Falcão, hoje técnico do Internacional, e do outro lado, Renato Portaluppi, hoje técnico do Grêmio. São 2 ex-jogadores, são 2 ídolos eternos da história de Grêmio Internacional, que estão aqui para o nosso painel RBS, que começa a ser transmitido agora pela TV Com e pela Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha, que tem a presença do Felipe Gamba e que também está na sua confraria, lá no Chalé da Praça 15, em mais um desses eventos que a RBS e a Rádio Gaúcha particularmente promove. Então, o painel RBS, que tem a presença inclusive de uma plateia muito sofisticada que nós estaremos mostrando ao longo do programa, está aqui para falar, trazer a história, revivenciar momentos importantes, emoções vividas por estas 2 figuras que honram, dignificam o futebol do Rio Grande do Sul. Paulo Roberto Falcão, Renato Portaluppi, são os nossos entrevistados desta noite aqui no programa. Nossos colegas Maurício Saraiva, da RBS TV, TV Com, e Davi Coimbra, da 0 Hora e também da TV Com, participam desse painel. E você já pode participar mandando a sua pergunta. Não é, Alice Bastos Neto? É isso mesmo, Pedro. Boa noite a todos. Você pode participar aqui com a gente, é só mandar o seu comentário pelo Twitter, #PainelRBS, né? Aquela cerquinha, hashtag, esse é o painel RBS, você manda aí, fala com a gente pelo Twitter ou então pelo site www.painelrbs.com.br. Já tem gente falando com a gente, viu, Pedro? E um monte, tá uma arquibancada aqui. Legal. O Twitter e o site estão virando arquibancada. Então tá. Bom, antes de conversar com eles, nós vamos ver o histórico. Mas primeiro, boa noite, Falcão, tudo bem? Boa noite. Chegou bem de viagem, estava legal? Bem. Bom resultado, tudo ótimo, que legal. Renato, tudo bom? Tudo bem, Pedro, tranquilo. Na luta? Do lado dessa fera ainda, né? Fica tudo mais tranquilo, né? Tá. Aliás, dessas feras, né? Jogaram juntos na seleção brasileira, né? Não, agora o Pato... Chegaram a jogar eliminatória. Seleção de 86. Eliminatória de 86. Na preparação para cá. E o Pato Moura, que é amigo do Falcão, disse que jogava muito mais do que ele. Essa é uma das reações. E o Renato, tem alguém que dizia que jogava mais que tu também lá no Grêmio, não tinha? Talvez em outro planeta, né, Falcão? Então tá. Bom, nós vamos a uma rápida ideia da história desses 2 grandes astros, desses 2 grandes ídolos do futebol do Rio Grande do Sul, para você ver aí. Em seguida a gente começa a falar mais longamente com o Renato, com o Falcão, com o Renato, enfim. E domingo tem Grenal, olha aí. Bento Gonçalves, um novo endereço de Renato. Na sala de musculação do esportivo, as lembranças do Júnior, que já se destacava na ponta direita. Onde é que tá o Renato aí? O Renato aqui. O bem da esquerda. E que me chamava a atenção nossa é que ele não usava nada de caneleira, as meia reada, ele vinha e trombava, batia, aí nós batia nele, não tinha jeito, e ele não fugia do pau. As histórias que o cara ouve, né, que ele fugia, mas o problema é que o Renato, ele fugia, aprontava, mas ele dentro de campo resolvia, né? Aqui, uma preciosidade. O documento da estreia no time principal, 12 de agosto de 1979. Derrota, sabe para quem? Grêmio, para onde o Renato seria levado por Espinosa. Se você ainda não ouviu falar, é exceção. Essa história já ficou famosa. Antes de ser jogador, Renato foi padeiro. E a padaria ainda existe. Está no mesmo local e tem o mesmo dono. Olá, boa tarde. Renato trabalhava aqui? Sim, foi aqui que ele começou. O ex-chefe não esquece. Um dia apareceu aqui a mãe dele, com um gurizote assim. A gente precisava dele para trabalhar, participou junto com o irmão, né? Já o ex-empregado... Esse dia, quando apareceu a mãe dele, eu falei com ele lá no restaurante. Foi um encontro marcante. Eu era quieto, fomos lá visitar ele. Trabalhador, inteligente. Batia uma bolinha também pra ele? Na hora da folga, sim. Na folga, batia a bola ali na rua com a parede da casa. Seu Azir se emociona ao falar de Renato. A gente se sente feliz porque
Depois muita política. A padaria. Eu fico nervoso. Não, o senhor fica emocionado, é diferente. Por ter feito parte da família de alguém que hoje é ídolo para quantos milhões de pessoas, né? Para alguns, ele já era craque e elegante. Para outros, era apenas um guri desengonçado. Alto, esguio e carregando uma loira encaracolada cabeleira. O menino Paulo fugia do estereótipo de jogador de futebol. O toque na bola já era suave, a passada já era larga e o passe cirurgicamente preciso. Vez que outra, ensaiava chegar na frente, arrematar o gol, cabecear. Era o tal volante moderno que os grandes clubes garimpam pelo mundo nos dias de hoje. Nasceu em Abelardo Luz, Santa Catarina, mas cresceu em Canoas. Foi um aluno que deu pouca dor de cabeça para os professores. Parece ter reservado esta enxaqueca aos adversários que o encontraram nos gramados do mundo. No Inter, cresceu para conquistar 3 vezes o Brasil e ainda comandar um time que, acredite, nunca perdeu. Reinando 3 vezes no país, o menino partiu para reinar em Roma. Já era o consagrado Paulo Roberto Falcão daqui. Virou o rei de lá. Deu a Roma seu primeiro título italiano e, mantendo a elegância que o fazia flutuar em campo, incorporou os mais implacáveis gladiadores do Coliseu. Se na Itália ele foi um monarca, na seleção brasileira integrou uma ousada companhia de arte. Se faltou o título àquele time de 82, sobrou magia, fantasia e arte. Sobrou emoção. Era o futebol puro correndo nas veias. Foi-se o tempo e o craque parou. Primeiro trocou o gramado pela casa-mata. Depois foi para os estúdios de televisão falar de futebol para todo o Brasil. Hoje está de volta. Voltou ao mesmo local onde escreveu os primeiros capítulos dessa história. É o responsável pelos destinos colorados. É o menino Paulo, Paulo Roberto Falcão. Muito bem, esta é uma rápida história dessas duas figuras muito interessantes e muito marcantes, grandes ídolos de Grêmio Internacional. Eu quero fazer um agradecimento muito especial, tanto ao Falcão como ao Renato, que estão conosco aqui, que atenderam o nosso chamado, porque domingo tem um clássico importante, nós estamos vivendo esse momento também muito diferenciado do futebol do Rio Grande do Sul. Fazer também um agradecimento às assessorias de imprensa, que colaboraram muito no sentido da gente produzir esse programa aqui na RBS, e ainda as direções dos clubes que não colocaram nenhum obstáculo pela presença dos seus profissionais. Bom, muito obrigado a vocês pela presença, é o que eu primeiro devo dizer, né? E agora, Maurício Saraiva, por favor, você faz a primeira pergunta com aquela eloquência que lhe caracteriza. Sempre com muita objetividade, né? Claro, isso. Bom, eles são de geração diferente, né? O Falcão e o Renato são de gerações diferentes e olhavam francamente admirados a história de um e de outro. Então, a curiosidade que eu tenho, Renato e Falcão, em que momento, Renato, você ouviu falar em Falcão pela primeira vez na sua vida? Falcão, em que momento você ouviu falar pela primeira vez em Renato na sua vida? Bom, eu ouvi falar no Falcão antes mesmo de começar a jogar futebol, né? No interior ainda. O Falcão, obviamente, jogava no Internacional, fazia muito sucesso. Por acaso está querendo dizer que o Falcão é muito mais velho que tu, é isso? Não. Mas Falcão... é verdade. Não, mas não é não. A diferença é pouca. O problema é que o Falcão começou antes do que eu. Começou antes, claro. Só isso. Então, quando estava no interior, acompanhava tanto o Grêmio como o Internacional, ouvia falar muito do Falcão. Quem não ouvia falar, né? Então, e você, Falcão, você já estava na Itália? Já estava na Itália. O Renato estava despontando aqui, quando eu vinha assistir a Grenais e tal. E começou a despontar, toda a verdade que o sucesso que ele fazia como jogador fez com que eu tivesse indicado ele lá para o Roma. Ele foi, teve uma temporada no Roma. E, enfim, acho que esse conhecimento se deu através do Grêmio, do Rio Grande do Sul, né? Se falava muito do Renato na época, e eu estava em Roma e acompanhava muito o futebol daqui, não tem como não acompanhar. Então o conhecimento foi dando, à medida que ele foi chegando no Grêmio, foi crescendo, jogando o futebol que ele acabou jogando. Tá vendo? O Renato e o Falcão saíram de Porto Alegre quando jogadores nos anos 80. O Renato saiu na segunda, 87, na segunda metade, Falcão no iníciozinho, 80, né? O que mudou
em Grêmio Inter, no Grêmio Inter que vocês conheceram naquela época, quando estavam saindo de Grêmio Inter, consagrados, para agora? Não tem como fazer uma comparação. Estamos falando aí, no meu caso, de 31 anos. Que idade você tem? Eu fiz 49 ontem. Imagina. Ontem? Ontem. E não vamos cantar parabéns aqui, não? Parabéns. O Davi. Foi ontem. Mas e aí? Foi ontem. O pessoal já cantou parabéns. Então, 31 anos são 31. Então, não tem, né? Não tem como fazer comparação. Sabe? As coisas, outra história, o Grêmio é diferente, a Açó é diferente. Cresceu muito o Internacional e certamente cresceu muito o Grêmio nesses anos. A estrutura modificou. Não tem como fazer assim, uma comparação de tanto tempo. Né? É muito difícil. Mas os dois clubes já eram grandes na época. Né? Mas a estrutura profissionalizou mais, as coisas se modificaram. Você entra lá no Beira-Rio, e quando eu entrava no Beira-Rio nos anos 80 e hoje, quando você entra, você vê uma coisa completamente diferente. É outra estrutura. Não tem como você voltar e comparar lá atrás o de hoje. A diferença é tão gritante no profissionalismo que fica difícil. Não consigo fazer uma comparação. Consegue, Renato? É difícil, Falcão, está certo. Eu acho que o que continua e vai continuar para sempre é a rivalidade, no bom sentido. Ela é igual a rivalidade ou é maior? A rivalidade sempre vai existir, ela é igual. O torcedor nacional tem a rivalidade, em comparação ao Grêmio e vice-versa. E essa rivalidade, ela é boa para os dois clubes. Porque se no momento que você tiver só um clube despontando, só um clube bem, perde todo mundo. E no momento que tem os dois clubes brigando, dois clubes bem lado a lado, ganha todo mundo com isso. Ela é mesmo a maior rivalidade do Brasil? Todo mundo fala isso? Não vou dizer isso, não vamos chamar a gente de bairrista, né? Mas é uma das maiores, né? Das maiores. Flamengo e Vasco, e o Renato viu mais no Rio do que eu, sabe disso, é uma rivalidade extraordinária. Mas aqui realmente é firme, forte. Mas não saberia se dizer que se aqui é maior do que o Rio de Janeiro, não sei. O Renato pode dar um depoimento melhor do que eu. É que lá, né, a diferença é que são 4 grandes clubes, né? Aqui são 2 grandes clubes. Então lá tem os clássicos, como o Falcão falou, Vasco e Flamengo, Fla-Flu. Acho que Minas Gerais deve ser mais ou menos. Minas Gerais também, mas eu acho que aqui é mais forte que Minas Gerais. Porque eu joguei lá, aqui é mais forte. Minas Gerais, Renato, deve ter uma diferença, tem uma diferença fundamental em relação a nós, e a torcida do Atlético é muito maior que a do Cruzeiro, e aqui nós temos mais ou menos uma paridade, né? Isso faz uma diferença grande, né? Porque lá, joguei lá, aqui é mais forte. Uhum. Agora a gente está falando, Pedro, de ídolos de torcidas, e isso ficou muito claro de novo nas reportagens colocadas pelo Glauco e pela Cristiane. E eu fico pensando em vaidade, né? Que é inerente ao ser humano, e fico pensando, Renato, quando ouviu pela primeira vez, Falcão, quando ouviu pela primeira vez a expressão, você é o rei do Rio, você é o rei de Roma, como é que isso soou aos ouvidos de cada um? Como é que soou bem, né? Sim, vírgula. Bem, né? Não, vírgula, né, Falcão? Foi o contrário. Depois da vírgula, né, Falcão? Não, mas pelo menos aí eu falo por mim, eu nunca me deixei. Eu achava ótimo, maravilhoso, mas eu sempre de vez em quando ia lá na frente do espelho e digo, olha, meu, isso aí. Mas tinha que fazer esse exercício, porque era uma idolatria tamanha. Demais, mas eu acho que o Renato também. O Renato botou cetro, coroa. Colocaram, me acordaram 8 horas da manhã, pô. Me lembro daquela foto famosa lá. Pô, tava de olheira, tava com o Paulo pequeno. Eu fiquei sem jeito também, porque não é, né? Mas a gente entende isso, só eu nunca me senti isso, porque senão nós tem sempre os pés no chão. Né? Você chegou a se sentir? Acho que isso tudo é fruto do próprio trabalho, né? Pra você conquistar alguma coisa, porque você ganhou, você conquistou as pessoas. Tanto Falcão quanto eu. Aquela do Rei do Rio foi no gol de barriga, né? Gol de barriga no Fla-Flu, 95. Porque tinha a história do Túlio, do Romário, todo mundo disputava o mesmo título, né? Mas você diria que jamais se sentiu o Rei do Rio, porque algumas vezes você reconheceu esse título com bom humor ou não, mas reconheceu. Não, com bom humor, mas culpados são vocês da imprensa. Sempre. Não é, Falcão? Não somos nós jogadores que chamamos lá, olha, essa é a matéria, esse é o título, vou me vestir assim. Quer dizer, a ideia, e boa, sempre é através da imprensa. Faz que nem o Gordinho Dalton ensinava. Quando for elogio, concorda. Quando for crítica, bom, aí vamos discutir. E quando fala mal da gente,
Muito mal. Chama a gente, que a gente tem coisas horríveis para falar da gente mesmo. Tá bom. Alice, o que chegou aí, Alice? Vamos ver Pedro, a pergunta dos nossos telespectadores. Larguei aquela humarada, vim aqui pro teu lado. Não teve jeito. É que tá chovendo pergunta no Twitter, tá difícil, não tem como a gente responder para todo mundo. E muito engraçado, porque o Twitter tá fazendo uma competição. Que a gente fica até às 5 da manhã. Aqui, né? Tá dizendo assim, no debate, quem é que vai ganhar esse debate? Eles já querem fazer jogo, né? É Grenal mesmo. Quem é que vai ganhar? Vai ganhar Falcão ou vai ganhar Renato? E falando em jogo, falando em disputa, em rivalidade, eu vou ler a pergunta aqui do Leandro Berlusconi, que quer saber se o Renato algum dia... Berlusconi. É parente, não? Se o Renato algum dia treinaria o Inter e se o Falcão algum dia treinaria o Grêmio. Boa pergunta. Não, de minha parte, eu sempre deixei bem claro, e é ótima a pergunta, eu respeito muito o clube, o Internacional, a sua torcida. Mas pelo que eu represento para o Grêmio, eu jamais treinaria o Internacional. Eu sou gremista, jamais o Internacional me aceitaria lá, pode ter certeza. Eu jamais iria aceitar um convite para o Internacional, com todo o respeito ao clube, à sua torcida. Eu sou gremista, tenho minha história no Grêmio e me sinto orgulhoso por isso, entendeu? Por ter sido campeão do mundo também no Grêmio. Então, por respeito a toda a torcida do Grêmio, eu jamais aceitaria um convite desse. Falcão. Eu até já falei bastante sobre isso e quando eu estava aqui, jornalista, eu tive em 2000, 2001 um convite para treinar o Grêmio. E eu só estou dizendo isso que depois já estava Germano, quem me conhece, quem me convidou, falou isso publicamente. E eu expliquei para ele que não tinha condições, né? Porque, com todo respeito, é mais ou menos nesse caminho do Renato. Quer dizer, a instituição do Grêmio tem que ter todo o nosso respeito. A torcida nacional tem todo esse respeito e eu tenho certeza, quando a gente diz isso, a própria torcida contrária aplaude isso, né? E é verdade. Não tem como. Você diria que é o seu jeito de respeitar e é o seu jeito de respeitar o clube adversário dizendo que não vai treiná-lo porque... É respeitar uma coisa, uma fidelidade, um amor, uma dedicação, uma integração, uma história. Seria uma traição, né? É difícil. Pelo menos de minha parte. É por aí. E vice-versa. Eu comecei com 11 anos no Internacional, quer dizer, eu construí uma história no Internacional e eu acho que aquela gangorra que o Renato começou a falar antes e que eu ia entrar para dizer o seguinte, a gangorra, eu sempre defendi isso, inclusive estando em imprensa, a gangorra que me serve é o Internacional campeão do Brasil, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, porque isso é o que interessa para o Estado. E aqui se criou muita cultura de que um tem que estar lá em cima, outro está embaixo. E isso é ruim para o Estado. Isso é ruim, os dois têm que estar bem. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E é por isso que a gente está aqui, quer dizer, nós estamos fazendo parte de um momento histórico do Rio Grande do Sul. Eu sempre disse o seguinte, que o fato jornalístico era esse, não tem outro. Né? E nós fomos convidados na terça-feira. Né? Nós viemos aqui porque nós entendemos que faz parte do espetáculo as duas figuras, que nós não vamos entrar em campo, não vai ser Renato e Falcão, Falcão e Renato, vai ser os dois times, mas nós entendemos bem, porque nós acho que temos inteligência suficiente para entender, que é um fato jornalístico fantástico no Rio Grande do Sul. Né? E acho que vocês fazem bem, e quero parabenizar aqui o pessoal da RBS, meus amigos, eu trabalhei muito tempo, quase 15 anos, que realmente é um momento, não sei se vai se repetir isso, né? E tomara que possa se repetir, e o Renato possa ficar 10 anos no Grêmio, eu posso ficar 10 anos no Internacional, mas isso para mim é uma coisa histórica e tem que ser colocado com todas as forças. Que legal. Estão dizendo que estão falando sobre esse amor das torcidas, né, por vocês, essa veneração. O Renato disse que não consegue sair em Porto Alegre, né? Não consegue andar na rua. Eu tenho esse probleminha. Né? Continua isso ainda? Eu não sei se o Falcão ainda sente isso ou a torcida já se acostumou com a tua presença. Eu não saio, não posso nem te responder essa pergunta. É muito assédio das pessoas. Mas é uma coisa gostosa, entendeu? Não é uma coisa que eu fique bravo, não. Mas é uma coisa que, de repente, eu prefiro ficar... Eu, por exemplo, aqui em Porto Alegre, desde que eu cheguei, é hotel e Estádio Olímpico. Estádio Olímpico, hotel. Essa semana que eu saí, fui na casa do vice-presidente, conversar com ele, fez um churrasquinho, abriu as portas da casa dele, Vicente, fiquei feliz com isso. Então, é uma coisa que não é que não me agrade, não, mas eu, aqui em Porto Alegre, não consigo viver. Essa não consegue viver uma vida pessoal, uma vida própria. Minha vida pessoal, por exemplo, sair, tomar o meu chopp que eu gosto, conversar com os amigos, sair para almoçar, sair para jantar. É uma coisa que para mim fica muito difícil. Mas não acaba tornando até para você menos sedutor permanecer em Porto Alegre se você acaba não tendo vida pessoal? Isso você suporta por um tempo. Depois começa a fazer muita falta, Renato, ou não? Eu sei, mas não adianta eu chegar num local, de repente, para conversar com os amigos, para almoçar, para jantar e não conseguir ficar em paz. Entendeu? Então aí eu prefiro ficar no hotel, que tenho um pouco mais de privacidade, entendeu?
Não que eu não goste, mas aí você sai, é aquilo, você não consegue comer, é a pessoa querendo fazer uma foto, é a pessoa querendo um autógrafo, é a pessoa querendo dar palpite. E sabe que no Brasil, né, você vai começar, nós temos mais de 200 milhões de treinadores, né? Você não vai agradar todo mundo. E aí, ao invés de não conseguir ficar em paz, você fica no hotel. A propósito, já escalaram os dois times? Já. Tem essa. Com as alternativas, né, Falcão, eu tô com a tua escalação pronta aqui. Daqui a pouco eu vou te passar. Tá? Mas me dá antes dos 45 começar o jogo. Não dá, não dá pra mim, Pedro. Mais perguntas dos nossos... Não dá pra mim. Não, aí domingo de manhã. Eu só quero dizer o seguinte, Renato. Nós estamos agora a cavalo, né? Por o seguinte, o pessoal que estava cobrindo o jogo lá no Uruguai, eles não sabiam desse programa. Eles não sabiam. O pessoal da RBS não sabiam. Eu quero dizer que nós estamos autorizados a fazer tela no portão fechado, porque eles fecharam tudo. Ninguém sabia. Eles conseguiram fazer E o presidente está aí. E o presidente está aí. Estamos autorizados daqui para frente. A turma dele toda está aí. O Renato fez, ele ninguém antecipou o treino. Gilberto Haddad vai lá hoje aonde? 8 horas. Marco Antônio, não, hoje tem o quê? É um evento, não sabia, quer dizer, então foi bem feito. Mas se o Giovanni Luiz desce lá e manda tu fazer treino fechado, acontece a mesma coisa que aconteceu conosco. Não temos nenhuma dúvida. O Nelson fez o treino e mandou fechar. Pronto, é isso aí. Terminou o assunto. Mais telespectadores, por favor. Mais pergunta aqui do telespectadores site. E ouvintes da Rádio Telespectadores Gaúcha, e ouvintes, né? exatamente, do site painelrbs.com.br. A gente vai ler essa pergunta daqui a pouquinho, depois do intervalo. É isso, Pedro? Legal, é isso mesmo. Então, intervalinho rapidinho. Não, por favor, primeiro tu lê a pergunta, que ela já vai pergunta, ficar engatilhada para depois. Então vamos lá, Thiago Pereira, vocês vão pensando aí vocês dois. Ele falou que vocês dois como grandes ídolos, quando assumiram como técnicos, o Thiago quer saber, vocês já eram ídolos, mas vocês certamente buscaram inspiração em alguém para começar a treinar os times. Quem foram essas pessoas? Pois é, e vocês vão responder logo depois do intervalo. Eu quero dizer rapidamente que está aqui o Chiquinho, Francisco Neto, Celestino Valenzuela, Francisco Noveleto, e outras figuras da casa, o nosso presidente Nelson Cirosco, o nosso vice-presidente Geraldo Corrêa, Kleber Grabowska, Ciro Martins, também nosso diretor da TV Com. Enfim, tem uma galera grande aqui que a gente vai em seguida nominar. Tá também o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, que é a plateia que nos assiste. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o intervalo e logo depois a gente vem com o segundo bloco desse painel aqui, com alegria que a gente está tentando levar as coisas, né? Porque é assim que se faz futebol, com esta fidalguia que existe entre o Renato e o Falcão, os dois grandes ídolos da história do futebol do Rio Grande do Sul, e a gente volta em seguida. Lembrando que a Rádio Gaúcha, que está na sua compraria, lá no chalé da Praça 15, e nós que estamos aqui no estúdio da RBS, pela TV Com, fazendo o painel RBS. Voltamos em seguida. Estamos de volta, nosso painel RBS recebe Renato Portaluppi e Paulo Roberto Falcão, os técnicos da dupla Grenal que estão conosco aqui nos honrando com a sua presença. Eu quero mais uma vez agradecer a presença deles, porque é um momento especial, um momento diferenciado que vive o futebol do Rio Grande do Sul. Os dois maiores ídolos da história de Grêmio Internacional hoje são seus treinadores. E tem Grenal, tem Libertadores, tem muita coisa importante pela frente. Alice, vamos repetir a pergunta que tu fizesse antes do intervalo comercial? Vamos repetir a pergunta. Eu só queria registrar aqui, o Fabian falou no Twitter um negócio muito legal. Ele disse que essa ideia de unir o Renato e o Falcão está gerando um Grenal com tanta civilidade que ele queria que fosse sempre assim, que os torcedores, jogadores, dirigentes sempre levassem o clássico com essa civilidade que está sendo esse bate-papo aqui. E a pergunta era a seguinte, vocês dois quando assumiram como treinadores, sendo ídolos dos clubes, em quem se inspiraram para começar? Primeiros mais jovens, vai lá. Obrigado, Falcão. Eu tive o prazer de trabalhar com os melhores técnicos do Brasil. E é lógico que você aprende com cada um deles. Você aprende muita coisa boa, é lógico que você vê algumas coisas erradas também, e você tira até como exemplo isso, para que você não possa repetir no seu próprio trabalho. Então isso é um aprendizado, é uma faculdade da vida. Não adianta falar de A, B ou C, que estaria sendo injusto com alguns. Agora, a pessoa que eu aprendi muito, que eu tenho ele como um pai até hoje, sem dúvida alguma, até porque ele me descobriu, que me trouxe para o Grêmio, é o Valdir Espinosa. Falcão. Eu tenho uma lista, né? Porque tem... Quem me colocou de centro médio, foi que eu não chamei volante, né? Central. É do teu tempo, né? Foi o Ernesto Guedes, né?
porque eu jogava mais na frente, e aí eu comecei a crescer na profissão, aí cheguei a profissional. Depois o Minelli me colocou mais para frente, onde houve um crescimento maior ainda, né? Porque aí chegar mais perto da área e fazer mais gols. Eu tive o Enio Andrade, e depois o Dino Sani me lançou. O Dino Sani foi quem pegou lá com 19 anos, botou no time de cima e teve a coragem de botar. Mandou vender o Carbone, né? Quando o Internacional tinha acabado, reserva, né? do Clodoaldo na seleção. E disputava com o Tovar. Aí ele colocou em cima, ainda com um ano de juvenil. Então foi um cara importante na minha vida. Depois o Minelli, que me jogou mais pra frente, o Enio, que para mim era figura fantástica. Estou sintetizando. E o Lidoron, que foi fantástico para mim, que me deu todas as condições de eu me adaptar bem e rapidamente na Itália. Ele era sueco, também tinha chegado na Itália, tinha enfrentado os mesmos problemas que eu enfrentei. Então ele realmente foi um cara que eu sintetizaria nesses 4, 5 aí. Foram Esses dois foram treinados pelo Enio Andrade, né? Acho que o Renato foi titular no Grêmio do Início pela primeira vez, em 82 contra o Flamengo. O técnico da Roma que você falou é Nils Lidoron. Mas se fosse com Edson, né? Não, foi com esse. Que ano foi? 87? 88. Mas não era mais, acho que era o Lidoron já? Era ele. Ele me dava, ele falou muito de você pra mim. Ele me dava esses conselhos. Falou, calma que o primeiro ano é difícil, tal, segura, o segundo ano, tal. Ele é uma figura. É um figuraço. Morreu, infelizmente, mas é das pessoas mais fleumáticas que eu conheci, sabe? Muito bom. E o cara extraordinário. Hoje muito a gente tem, Pedro, Renato igual a sucesso, Falcão igual a sucesso. Mas a gente já ouviu a entrevista dos dois, e basta ver a vida de cada um, para lembrar. O Falcão já disse que lá no início da carreira, além de pegar um monte de ônibus para treinar no Internacional, ele queria dar um jeito de ter algum destaque para ser emprestado, pagar os estudos e coisas dessa natureza. Simples. Eu olhava o time de cima e tinha Carbone, Vitor Hugo, Tovar, Dorinho, Braulio. Como é que eu vou jogar nesse time? Então a minha ideia... aí eu comecei a acreditar em mim quando veio a convocação da seleção brasileira, o Antonino me levou para a seleção de Cannes em 72. Eu digo, bom, se eu sou convocado para uma seleção brasileira, que alguma coisa eu tenho. E aí eu comecei a acreditar em mim. Mas até esse momento, a minha ideia era de ficar no Internacional até subir a profissional, se não houvesse a seleção, né? Iria jogar, e eu tinha até o time, Pedro, que era o Floriano. Hoje, Novo Hamburgo. E por quê? Porque eu teria condições de receber um salário, pagar minha faculdade, não era longe, porque pegava o ônibus, voltava para fazer a faculdade. Então esse era o meu plano. Mas no fim as coisas aconteceram um pouquinho diferente. Deixa eu só perguntar para o Renato, desculpa, Pedro, a mesma pergunta. Em que momento você sentiu que poderia ter esse destaque que acabou tendo como jogador? Porque, e se no início lá da sua trajetória, você também pensava só em ganhar um dinheirinho, dar um jeito, ser emprestado, ou já tinha na cabeça, não, eu vou ser o 7 do Grêmio? Não, eu comecei a ter essa certeza no momento que eu comecei a despontar e... É um colega de vocês da imprensa, eu agradeço muito a ele. Na minha época ele foi muito importante para mim, que foi o Paulo Santana, onde ele chamava a torcida do Grêmio para ver a preliminar por minha causa. Tem que cuidar esse número 7, que ele já deveria ter tido chance no time profissional, ter um futuro muito grande. Não, mas é verdade mesmo. Então foi um cara muito importante na minha carreira. Negócio de babação, é por isso que eu me vejo negócio Então eu comecei a ver que, de repente, eu podia vingar no futebol, porque era um sonho que eu tinha, e eu tinha um sonho de ajudar a minha família, e eu estava vendo uma grande oportunidade na minha carreira, apesar que no profissional tinha o Tarsilo, que eu respeito ele até hoje, foi um grande profissional, um grande jogador, e eu sabia que na minha frente tinha um profissional que todo mundo adorava, que ia ser muito difícil para mim. Mas aí foi para a esquerda, né? Aí o Espinosa juntou os dois e disse, olha, se virem aí na frente. Aí ele foi pro lado esquerdo. Tá, deixa eu chamar um VT. O que as pessoas pensam de Grenal? É o VT que nós vamos produzir agora, olha aí. Como jogador de futebol, foi o maior clássico que eu disputei. Por ser o maior clássico do futebol brasileiro. Significa o ódio, amor. Porque pessoas que são rivais, pessoas adversas, podem conviver no mesmo teto. Faz com que o futebol do Rio Grande do Sul seja diferente do futebol de todos os outros estados. E quem, como treinador, ganhasse Grenal, podia ser treinador em qualquer lugar do mundo. Eu estou muito feliz hoje em participar, em ter podido participar em Grenal,
mas feliz também nesse momento de nós ter os 2 maiores jogadores da história do Grêmio Internacional, com essas 2 torcidas fantásticas, tá dentro do campo. É um momento histórico, esse Grenal vai ser um momento histórico, porque o Brasil vai assistir. Não existe nem palavra para definir, não houve momentos de pessoas intelectuais do Rio Grande do Sul para definir ainda o Grenal. O Grenal é uma coisa que até é difícil de definir o que significa o Grenal. Esse depoimento emocionado foi do Yura, né? O Yura, essa figura tão querida, tão importante também no futebol. Que já deu uma voadora. Que deu muito pontapé no Falcão, é verdade, é verdade. Disso. Davi, tu escreveu esse livro sobre o Grenal, o que tu tem a dizer sobre isso aí, perguntar para os nossos convidados? O Grenal, ele é sempre o seguinte, ele não se encerra quando o juiz apita, né, no final do jogo. Começa outro. Né? Começa outro Grenal, toda aquela história dele. Eu queria saber se vocês estão preparados para isso, que vai, esse Grenal que vai ser histórico, a gente está vendo aí, todos esses depoimentos aí. O que significa para vocês, né? O Renato pode ser campeão nesse Grenal, o Falcão pode levar para o Supercampeonato. O que significa para vocês isso, estando agora como técnicos, né? E não mais lá dentro de campo com a camiseta? É mais difícil, supõe, né, para vocês dois. Eu não sei o que o Falcão pensa, mas é difícil até de explicar. Porque, como jogador, o que eu mais queria era jogar Grenal. Até pelo que representa um Grenal, entendeu? Eu acho que nos grandes jogos, você vê o grande jogador. Então eu gostava de jogar Grenal. E hoje, como técnico, quando eu era jogador, eu queria ganhar. Hoje, como técnico, quero ganhar também. É um Grenal, para o Rio Grande do Sul, para boa parte do Brasil, entendeu? Por ser um clássico tão importante, é uma rivalidade muito grande, entendeu? E o que eu mais queria, eu não sei da parte de Falcão, acredito até que seja da mesma opinião, eu queria estar lá dentro. Hoje? Hoje, lógico, porque pode ter certeza que eu ia sofrer 1000 vezes menos. Porque você, como técnico, você está na beira do campo. Você pode passar as instruções, pode pedir para os jogadores fazerem o que você quer. E como jogador, você estaria lá dentro, como eu já estive, como o Falcão já esteve, e a gente poderia fazer alguma coisa para mudar. É uma ideia mais ou menos como hoje tu és um intermediário e naquele momento tu tinhas a decisão em ti mesmo. Exatamente, eu poderia fazer alguma coisa dentro das 4 linhas. E verdade. Como treinador, só pode passar as instruções. Quer dizer, o sofrimento é muito grande. O Falcão está começando, já teve outras oportunidades, ele vai ver. Por isso que, bota uma coisa na cabeça de vocês, o treinador tem que ganhar muito. Muito. E eu desafio vocês, no bom sentido. Que tu acha que eles ganham pouco aqui? Não, pelo contrário, aí o presidente pode ter certeza que eles ganham bem. Vão lá para a beira do campo. Mas o narrador não tem que ganhar bem. O narrador já ganha bem. Ah, é? Vão lá na beira do campo. Não, eu estou falando para ver a dificuldade. Aqui vocês comentam o acontecido. O trabalho de vocês. Los Invictos. Lá você tem que fazer acontecer. 2, 3 segundos. É difícil, gente. É difícil. E tem que agradar todo mundo. Se errar, couro come. Se acertar, não fez nada mais que a obrigação. É difícil. Renato, segura um pouquinho aí, que eu quero chamar um VT de um ex-companheiro, de um ex-treinador do Renato. O Falcão não falou Eu sei, não, é que nós temos uma surpresinha pro Renato aí, e em seguida vai falar o Falcão. Vamos ver, solta aí. Poxa, quem conhece sabe que o Renato, o coração dele, não se pode ter nem coração de mãe, sempre cabe mais um. É uma pessoa muito sincera, muito honesta, ele não manda recado, ele fala na cara da pessoa. Às vezes você fica bravo com ele no momento, mas depois você vê que ele quer te ajudar. E ele sempre foi assim, por isso acho que se tornou um vencedor, tanto dentro quanto fora de campo, e vem conquistando amizades e conservando as que já conquistou. Eu fui no vestiário no Maracanã e aí o Júnior gritou pro Renato: olha aqui o teu ex-treinador. E o Renato estava no banho todo ensaboado, assim, fez muita espuma no corpo e eu todo becado de gravata. O Renato foi lá: aê, meu bruxo, e me abraçou cheio de sabonete e tal. O Renato tem um coração maior que o planeta, né? Ajudou muito as pessoas, ajuda. Ele dá um equilíbrio dentro das atitudes dele mais infantis, assim, pelo equilíbrio da bondade de coração como ele é.
Acho que o Chiquinho veio aqui no programa para te pagar o terno que tu sujasse ele completamente, ensaboasse o terno do Chico. Pode ser, né? Pode ser, quem sabe. Que legal. Falcão. Agora me ocorreu uma coisa, que eu vou ter que falar o seguinte, porque nós temos no dia 15 de maio a corrida que nós fizemos todos os anos, do Estudo da Criança com Diabetes, que vai ser de novo um Grenal, né? O Grêmio tem lá só vendendo as camisas, tem uma camisa do Renato autografada, uma camisa minha, para fazer um leilão por... Estou te comunicando, se tu não sabe, tu vai ter que estar a camisa. Não, fica tranquilo. E vai ter essa corrida dia 15 de maio. E a gente, já é a terceira ou quarta vez que nós reunimos Grêmio Internacional, né? Que é o Grenal da Solidariedade que a gente está chamando. Começa às 10 horas no Parcão. Respondendo... E essa história de jogador e treinador aí que o Renato estava falando? Vai ser o meu primeiro Grenal como treinador. O Renato já viesse um, não? Não, foi o Roger na beira do campo. Não, mas eu tive ano passado no Campeonato Brasileiro. Empate, sim. Né? Grenal, Eu, com certeza, é diferente, né? Com certeza é diferente. E, mesmo não tendo participado, a gente tem noção, né, do que representa. Foi diferente com o Santa Cruz, quando eu subi ali. Foi diferente na Libertadores e agora vai ser diferente, mais diferente ainda. Porque agora, é muito difícil isso que nós estamos falando de como treinador, porque não é o problema de escalar jogador e tirar jogador, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas tipo assim, tira o fulano e bota o Beltrano, como fosse simples isso. Ou você tem um vestiário para cuidar, você falou em vaidade, todos somos vaidosos, nós temos que ter um trabalho com isso. Não é simples, só tira o A e bota o B, né? Não, como é que se aí o A não te responde, você mata os dois. Os dois se um não te dá, você tira um jogador que está mais ou menos, aí você tira, isso já encostou. Aí você acha que aquele que entrou vai dar conta do recado, não dá, você perdeu os dois. Então, isso significa que você tem que ser gestor, né? O vestiário não é só treinar, tem que ser gestor de emoções, de vaidades, de coisas que não dá para ficar, bom, terminou o treino, vou para casa, não vou pensar mais no treino. A gente passa todo dia pensando. Que hoje em dia o técnico é líder, né, de equipe, né? Ele tem que exercer aquela liderança. Mas a liderança ela acontece. Por isso ele ganha bem. Porque o técnico, e o Falcão já sabe disso, pode ter certeza, o técnico ele tem que ser um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Você tem 30 jogadores, 35 jogadores, às vezes até 40 jogadores, como tem o Grêmio hoje. E você tem que saber lidar com todos eles. Você não pode agradar apenas alguns e desagradar os outros. Você precisa agradar a todos. Como é que você vai agradar a todos? Só 11 que jogam. Mas pelo jeito que você, Renato, e você, Falcão, estão falando, parece, e é isso que eu quero perguntar. Mas é muito barato trabalhar, hein? Como é que é, Falcão? Desculpa. Eu me lembrei da história do Toquinho, que disse que encontrou o Marcelo Mastroianni uma vez. Toquinho do Vinícius. O grande Toquinho. E ele diz assim, ele estava falando com o Marcelo Mastroianni, e o Marcelo Mastroianni, olha, Toquinho, a minha vida é muito difícil. E por quê? Olha, eu tenho que decorar texto, eu tenho que ficar na frente ali da televisão fazendo as coisas, eu vou de manhã à noite ligado nisso e tal, mas é muito melhor fazer isso do que trabalhar. Então agora eu fiz a brincadeira. Mas porque, bom, e aí o sorriso que está no rosto de um e de outro é porque fazem o que gostam. É evidente que a gente está feliz com isso. Né? Imagina, é o que nós estamos fazendo e vivendo aqui a mesma coisa. Mas eu quero saber o seguinte, pelo que vocês disseram, na defesa do salário lá do Renato e o Falcão falando aqui, a parte mais fácil do trabalho de vocês é a tática. Porque mais difícil é administrar a vaidade, administrar o vestiário, administrar o pós-jogo, o projeto futuro. Gestão, é isso? Né? A tática é a parte mais fácil? Eu acho que não. Eu acho que tudo é complicado. Quando eu digo complicado, não significa que nós não tenhamos prazer de estar ali. Claro que é difícil, mas não. A tática também faz parte do trabalho, né? E a tática significa você casar características, de repente você não consegue. Por exemplo, onde a gente está, é difícil você ter condições de ver muito jogo onde a gente fica. Aí, lá no jogo do Penharol, lá é muito longe do outro lado, é difícil. E você tem que ter velocidade nas trocas. Isso pode errar, pode acertar, mas é uma loucura, não é uma coisa muito simples. Mas eu estou, repito, muito feliz e adorando a escolha que eu fiz. Tá, deixa eu chamar mais um VT. Tem Jair e Albeneir falando dessas duas grandes figuras. Veja aí. Cada pessoa vem com missões diferentes. Umas para alegrar, outras para curar, outras para ensinar e outras para encantar o mundo. E essa energia, Falcão, que te acompanha desde muito tempos atrás, se tornando rei de Roma, isso aí veio contigo.
E eu espero que você se ligue nessas energias, que com certeza você vai se ligar. De coração, do Príncipe Jajá, é isso que eu desejo para ti. Jogava no Goiás e depois do jogo no Olímpico, depois do Goiás ter vencido o Grêmio no Olímpico, um gol meu, nós fomos nos divertir num barzinho na Getúlio Vargas e lá estava o Renato, né? Estava o Renato com mais companheiros e eu com o pessoal do Goiás. Então o Renato insistiu que eu levasse o pessoal em casa, no carro dele, o hotel, no carro dele. E a 500 metros desse barzinho, eu praticamente demoli o carro do Renato. Você pagou? Olha, não paguei nada. Não paguei, não cobrou nada. O Renato sempre foi um cara muito bacana e a gente tem uma amizade muito bonita. Não paguei nada. Um dia ainda, se você me cobrar, eu pago o carro, mas eu creio que você não vai cobrar pela amizade que a gente tem. Tô torcendo por ti, sempre. Pois é, Renato. Que prejuízo, hein? A amizade é maior que tudo. Legal. Esse é o Renato, ele é bem assim. E o Jajá, hein, Falcão? Príncipe. Já deu no vestiário lá, me deu um abraço. É uma figura, né? Foi lá, né? Lá. O Jair é uma figura que está sempre lá no Inter. É um cara que... Jogou muito também, Jogou né? muito. Foi campeão com o Penharol, inclusive. Campeão do mundo. Campeão do mundo com o Penharol, é verdade. Vamos outra vez com a Alice aí atender os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Gaúcha. Exatamente. Todos estão com a gente aqui pelo Twitter, no painel RBS e também pela internet, painelrbs.com.br. Agora, Pedro, todos estão dizendo que esse encontro tá demais, aquele demais de Pedro. Mesmo? E todos querem que você fale como é que tá o encontro. Demais! Tá demais esse encontro. E aí eu vou fazer uma outra pergunta aqui. É um encontro histórico, eu tenho certeza Jean. disso. O Jean quer saber qual o maior sonho que vocês têm, já realizaram muitos como ídolos jogadores, qual o maior sonho que vocês têm como treinadores aí de Grêmio Internacional? Boa pergunta. Vamos lá? O meu é ganhar o Grenal domingo. Porque eu já entrei com 50% do campeonato perdido. Eu tenho que ganhar domingo para sair para os outros dois, senão O meu sonho é ser campeão domingo. Sonhos imediatos. Mas os sonhos mais futuros, assim, os mais longos. Bom, aí deixa para depois de domingo. Não, mas o treinador sempre quer ganhar. Pode ter certeza que eu penso em ganhar esse título no domingo, conseguir a classificação depois na Libertadores. Agora, sem dúvida alguma, um sonho que eu tenho lá na frente, sem pressa, sem atropelar ninguém. Eu sei que a minha hora vai chegar e ser treinador da seleção. Eu disse quando eu cheguei no Internacional que eu tinha 2 objetivos, né? Claro, ganhar campeonato e ficar muito tempo no Internacional. Talvez seja o sonho que... O que é decorrência do primeiro objetivo, né? Eu sonhei... Assim, eu acho que sim, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que meus objetivos é ficar muito tempo dirigindo o Internacional. Eu sonhei a minha vida inteira, Falcão, saber fazer o que tu fez com a bola, tu e o Renato. Não deu. Uma vez eu fui treinar lá no Mirim do Grêmio, velho Alvo pegou meu pai e disse assim: ô guri, seu Pedro, manda esse guri estudar. Fiz dele um narrador. E terminou aí. Mas o Pedro me diz, nem no sonho você conseguia jogar. Não, nem no sonho, não deu certo. Não, eu transferi o meu sonho para vocês, deixei vocês me representando, acho que fica melhor. Bom, a seguir a gente volta com o terceiro bloco do painel RBS com Falcão e Renato aqui na TV Com e na Rádio Gaúcha, que eu repito, né? A Rádio Gaúcha está na confraria, lá no chalé da Praça 15, em mais uma ação da RBS com o público do futebol. E lá nós também estamos sendo transmitidos pela nossa TV Com e pelo som da Rádio Gaúcha. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o painel RBS, recebendo essas figuras representativas do futebol do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Falcão, Renato Portaluppi, que nos honram com a sua presença aqui no programa, um programa especial que trata da vida destas duas grandes figuras do futebol do Rio Grande do Sul. Bom, vamos de imediato a SBT, vamos ver? Vamos afastar mais aí, ô Lemir. Tá bom. Vamos afastar.
essa volta aí de Tóquio, no momento que o Grêmio foi campeão do mundo. E saudade dela. É verdade. É um momento emocionante aqui do programa. Agora nós vamos ver um VT que tem a vida do Falcão também nesse programa aqui. Vamos ver? Sua estreia é garantia para a escola vencer ou não? Não, tomara. Mas eu acho que depende mais deles do que de mim. De qualquer maneira, é importante é unir os dois para tentar essa vitória. O que a senhora achou do desfile do Falcão? Mas lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Você já deu problema de não deixarem ele sair no carro, ele teve que entrar junto com a escola, sambando. Por quê? Tinha um carro lá no fundo que ele ia sair, não deu para ele sair, o público não deixou. Não sabia. Mas mesmo assim a senhora gostou? Muito, foi muito bonito. Eu gostei muito, estou até emocionada agora. Aí, a homenagem para ele, o que a senhora achou? Mais lindo assim que não tem palavras. Adorei. A reconheceu tudo que ele fez. Reconheci, deixo meu obrigado para quem fez essas coisas para ele. Feliz. Muito, muito feliz. Ele merece. Mas claro. Pois é, acabamos de ver duas grandes torcedoras, né? A mãe do Renato e a mãe do Falcão. Fala da homenagem, fala da dona Zizi, se é que tu consegue. Olha, eu estava lembrando, quando eu entrei no Internacional, que aconteceu realmente, vocês viveram isso aqui, né? Quantas vezes se falou em Falcão no Internacional e pesquisa e tal, e toda vez que tinha uma pesquisa eu meio que me entusiasmava. E nada. E o engraçado, quando aconteceu isso, a primeira pessoa que eu pensei, né, que gostaria que estivesse, não sei como é que ela reagiria emocionalmente, que ela tinha um probleminha já do coração, era minha mãe. E o seu Bento também, que era o meu pai. Quer dizer, primeiras pessoas que eu pensei foram os dois. Quando eu entrei lá no Beira-Rio e digo... Aí eu olhei, até inclusive tinha um lugar na social onde o pai e a mãe ficavam para assistir os jogos, né? Sim, eu me lembro. E à esquerda, ali embaixo da rádio das cabines de imprensa. E eu acho que ela teria um momento para ela assim... Mas ela está vendo. Certamente ela está vendo. Renato, tua mãe era muito gremista, ela certamente vibrou com esse título e mais do que isso, pelos 2 gols marcados pelo filho, né? Sem dúvida alguma, e até em cima disso que o Falcão estava falando da própria mãe, eu sempre conversava praticamente diariamente com a minha mãe, e quando eu estava no Rio de Janeiro, no Fluminense, no Vasco, e ela sempre teve um sonho, um desejo de que eu viesse treinar o Grêmio e fizesse o mesmo sucesso da maneira que eu fui quando eu era jogador e que eu fosse campeão com o Grêmio agora como treinador. Ela está lá em cima, como o Falcão falou, ela está vendo também, e ela pode ter certeza que esse título em breve vai chegar. Como é que são essas relações familiares, é o que eu fico pensando, Pedro, porque imagina no Renato e no Falcão, vivendo numa profissão glamourosa desde os tempos de jogador e agora como treinador. O restante da família tem profissões que são profissões menos glamourosas e provavelmente muito menos bem pagas. Como é que ficam essas relações familiares? Muda alguma coisa? Vocês tentam fazer com que não mudem, mas as pessoas é que eventualmente mudam com vocês. Como é que são as relações familiares do sucesso Renato e do sucesso Falcão? Olha, quando eu lembrei do pai, com certeza, se eu estivesse aqui, ele ia dar uma pitadinha na escalação. Que gostava. A relação é muito clara, né? A gente dentro de casa, enfim, acho que é isso que o Renato deve pensar. A gente ali, eu sou o Paulo e ele é o Renato, não tem assim. Consegue isolar? Sim. Agora, é claro que quando saem à rua, eles são... Eu acho que até eles sentem um pouco com esse glamour, né? E é normal que seja assim. O importante é que eles possam conviver com isso de uma maneira que isso não atrapalhe, né, a vida deles. Porque, eu quando assumi o Internacional, eu deixei bem claro lá para o pessoal mais perto, gente, vai ter vitória, vai ter derrota, vão implicar com vocês na rua, né? Eu até citei um exemplo lá em casa. Digo, olha, nesse período que eu estive na imprensa, esses 15 anos trabalhando aqui na RBS, nenhum momento, quando eu saía na rua, alguém gritava Grêmio. Eu assumi a estação na terça-feira, na quarta-feira estou na rua, passou um cara de carro, Grêmio! É assim, gente, então tem que saber administrar isso. E para você, Renato? É por aí.
Aí tem os recadinhos sempre dos torcedores, né? Eles não conseguem conversar comigo, aí mandam pelos irmãos. Manda botar fulano, manda trocar fulano. E eles repassam? Essas coisas. Eles às vezes. Eu já estou vacinado quanto a isso. É normal, não tem jeito. Mas o pessoal da família, eles dão palpite na escalação, por exemplo? Ou dizem, pô, tira fulano. Não. Na minha família não, porque eu nem dou essa liberdade para eles. Eu nem gosto de falar sobre futebol com eles. Converso outras coisas, entendeu? Senão a minha cabeça já é 24 horas de futebol. Aí eu vou, uma descontração com a minha família, com meus irmãos, daqui a pouco futebol. Não, aí não. Dá um tempo, não vai mudar minha cabeça mesmo. Entendeu? Às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha, às vezes coloca uma dúvida e aí. Deixa assim que tá bom. Eu em casa não tenho esse problema, mas os amigos próximos que eles dão de pitaco, nossa senhora. Não é fácil. Alice, vamos ver um pouco mais do nosso telespectador aí que quer participar do programa. Telespectadores e ouvintes aqui pelo Twitter, eles queriam saber se vocês dois, o Renato já falou, né, queria entrar em campo, o Falcão também, imagino que às vezes tem essa sensação, se vocês dão algum tipo de atenção especial, alguma instrução especial para os jogadores que hoje atuam nas posições em que vocês atuavam? Eu... todo dia. Mas naquele jogador especialmente, ele tem uma atenção especial? O jogador da posição. E é lógico, uma atenção um pouquinho maior para o jogador que vem jogando, entendeu? Porque eu joguei, eu conheço bem a posição e sou uma pessoa bem mais experiente do que o jogador, no caso. E procuro dar os conselhos, entendeu? Esse é o cara mais cobrado? É o que leva mais bronca? Não é o que mais cobra, mas eu me sinto feliz por poder ajudar um jogador que eu joguei naquela posição e eu tô procurando ajudá-lo de todas as formas, entendeu? No caso do Leandro, né? É o caso do Leandro, o próprio Borges, entendeu? O André Lima. Então são jogadores que eu joguei ali, eu conheço aquele lugar. Qual a melhor maneira de se posicionar, qual a melhor maneira de se colocar, enfim, esses conselhos todos que, se eu fosse jogador e eu tivesse um treinador, e eu tive o Falcão, no caso, em 90, né, Falcão? Não, a Copa é 91. 91. Então, no momento que você tem um treinador que jogou e foi um craque, e se pode me ajudar, eu vou bater palmas, porque o cara vai me ensinar e muito. Então eu me sinto assim, no momento que eu posso ajudar o jogador, eu posso explicar melhor porque eu já estive ali dentro das 4 linhas. Então ele vai me escutar melhor porque ele sabe que eu estou dando bons conselhos, porque eu já participei de tudo isso que ele está vivendo hoje. Do que às vezes você pegar um treinador e ele te dá um conselho, te mostrar, nada contra, mas mostrar o caminho, tal, mas que ele nunca jogou. Tem uma diferença. Para o jogador tem essa diferença. Você olhar para um cara que jogou e jogou muito, e pegar um treinador que nunca jogou. Por mais que ele saiba também, nada contra. Mas o cara sempre vai dar uma atenção maior pro cara que jogou, porque ele sabe que o cara foi o cara. Então ele vai te dar bons conselhos. Vou te dar um exemplo. O Enio Andrade, no Inter, ele pegava a bola e dizia, Falcão, olha aqui, ó, eu vou botar lá. Ó. E botava lá, te lembra? Ele desafiava, né? Dino Sani também. Também. Eu falo de vez em quando... E aí, para imitar ele, sim. De vez em quando eu falo com o Filipão, eu falo, Filipão, você deu uma sorte muito grande na tua vida. Ele falou, qual foi? De não ter me pego pela frente. Brigo com ele até hoje, olha, aquela ignorância toda pela frente. A única vez que ele pegou foi em Internacional e Caxias. Ele até conta essa história muito engraçada. Ele estava na concentração do Grêmio e aí nós encontramos... O Filipão, assim, né? Aí estava jogando Internacional e Caxias, que eu fiz o gol lá, que eu driblei e tal. Que não era uma característica minha, mas aquele jogo, sei lá, peguei, driblei e tal, e ele me contando que ele estava na concentração do Grêmio com a boleirada, vendo, e de repente, e a zaga do Caxias, Cederilho e Filipão, meio campo, Paulo César, Nana e tal, e eu entrei, driblei, fiz o gol e a bola, onde é que o senhor estava ali, chefe? Tava cobrindo do outro lado. Falcão, eu fiquei curiosa, o Renato falou que lembra de você lá em 91, você dava conselho para ele em 91? Que tipo de conselhos era esse? Assim, essa história é interessante, porque quando eu assumi a seleção brasileira, o nome do Renato e de mais 2 eram vetados. E eu conversei com o Ricardo... Eram vetados por quem? Pela direção da CBF, né? E eu digo, olha, eu vou convocar aquilo que eu entendo que são os melhores, eu conheço o Renato, conheço a família dele, conheço a índole, eu seguro, não tem problema. Tem que ser... O que é que eu uso hoje, né? Você tem que ser franco com os... E o Renato começou como titular na seleção. Ele pode até me ajudar nisso. Ele era ponta direita titular e centroavante era o Careca, na esquerda o João Paulo. E o Neto era o meu jogador de meio campo, era Mauro Silva, Neto. Tal. E aí, de repente, depois de 3 jogos, trouxe o Renato do meu quarto junto com o Neto, perguntei para eles, olha, vocês acham que vocês estão jogando bem?
Não, realmente nós não estamos bem. Então eu vou tirar vocês, mas eu preciso de vocês, são 2 líderes aqui. E eles foram maravilhosos. Vibraram mais do que eu na hora que a gente classificou contra o Equador. Eu acho que essa relação de respeitar a história, que eu sempre disse, inclusive em 86, a minha história, quando me tiraram da seleção, não foi respeitada. Você não tem que ser escalado, você tem que ser escalado pelo momento, não pela história. Agora, a história tem que ser respeitada. Eu acho que isso, no mínimo, né, você precisa fazer isso. Por que não foi respeitada? Porque ninguém me explicou nada. Nós ficamos treinando 3 meses. Tá? Oscar e Falcão titularam. A semana anterior à Copa nos tiraram, sem nenhuma explicação. E eu não estou aqui, eu não acho que o jogador tem que jogar pela história, eu repito, tem que jogar pelo momento. Mas a história tem que ser respeitada. Essa foi a sua decepção como jogador de seleção. Eu imagino que a do Renato tenha 78 sido... foi pior. 78, até, por favor, você fale sobre isso, porque o Brasil inteiro estranhou aquilo. Mas o Renato teve um corte de seleção. E um corte de seleção que envolveu depois uma consequência de um amigo próximo do Renato, que também não foi à Copa, em solidariedade, que era o Leandro. Como é que você viveu pessoalmente aquele momento? Porque não foi só você, né? Repercutiu para uma pessoa que era próxima a você. Eu estava num momento excepcional da minha carreira. E eu vou te falar uma coisa. Eu não me arrependo de ter feito aquilo, não. Aquilo o que exatamente? Aquilo que eu digo, nós estávamos presos há 30 dias na Toca da Raposa. Aí o Tele deu uma folga pra gente, no domingo, das 10 da manhã, se não me engano, às 10 da noite. Eu falei, mas a minha família mora em Porto Alegre, não tem como sair daqui, eu bato e volto. Dá mais um dia pra gente, nós estávamos presos há tanto tempo. Você chegou a pedir isso, Renato? Eu falei pra ele, e ele tinha a família dele que morava ali em BH, nós estávamos na Toca da Raposa. Ele falou que não, mas tudo bem. Aí nós fomos para um churrasco na casa do Éder, e, lógico, tomamos cerveja. Aí ficamos tomando, e aí lá pelas 9 horas, não era muito longe da Toca da Raposa, nós estávamos em 10, 12 jogadores. Eu não preciso citar os nomes aqui e tal. E aí todo mundo, vão embora, e eu levantei também, vamos embora. E o Leandro tinha tomado algumas a mais, e a gente estava já na casa de um outro amigo nosso. E nós estávamos até de short, camiseta da seleção. Não, vou embora, o Leandro falou assim, não, eu vou pra boate. Eu falei, não, você não vai, você tem que voltar com a gente. Enfim, o cara foi no quarto, voltou em 5 minutos depois com uma roupa normal, que o cara tinha emprestado pra ele, eu vou pra boate. Eu falei pros caras, não, a gente não pode deixar ele ir desse estado, ele não pode ir. E ele acabou indo. Eu falei, não vamos deixar ele sozinho. E eu acabei ficando com ele. O pessoal voltou pra Tóquio. Voltamos, lógico, já que tá na chuva é pra se molhar. E nós chegamos tarde. Realmente chegamos bem depois. O boate não é pra sair cedo. Nem pode. E aí, só que alguns chegaram também, mais ou menos no mesmo horário que a gente, só que alguns pularam o muro. E ele não tinha condições de pular o muro, né? Tinha que entrar pelo portão da frente. E aí o segurança viu, anotou o horário tudo. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, o Tele falou, estão cortados. Falei, tá bom, fazer o quê? Então, hoje, eu como treinador, se um jogador meu aprontasse alguma, e eles aprontam, pode ter certeza, pelo menos é o meu pensamento, não sei qual é o do Falcão, faltavam alguns meses ainda para a Copa do Mundo. Eu vou punir o meu jogador, se ele me aprontar uma dessas. Eu vou punir. Mas não vou cortar. Por exemplo, se tem um jogo importante daqui uma semana, eu não vou tirar o meu jogador do grupo. Porque eu estarei punindo não só o jogador, eu estarei punindo a mim e a minha torcida, porque eu vou precisar do cara. Então, na época, faltavam 4, 5 meses ainda para uma Copa do Mundo. Vou multar, vou mexer no bolso dele. O time, né? Mas teve exatamente, mas não vou, teve uma situação vou tirar ele do grupo. O Tele reuniu a gente para isso que eu ia completar. E nós seguramos. Você foi, exatamente. Deixa aqui, vamos segurar, vamos dar outra chance. E só lá no final é que eu vi que o Leandro não se apresentou. Exatamente. Olha ali, tem uma foto, Falcão, tu como técnico da seleção brasileira, dá uma olhadinha ali para trás do painel ali, e o Renato lá, os dois juntos na seleção brasileira. Faltou Copa América do Chile. Faltou o Falcão falar sobre essa decepção que ele disse ser maior que a de 86, que a de 78. Grande Gilberto Chicão no lugar do Teve que ver o grande Gilberto Gilberto tinha Figueiredo. 78, Falcão, 78. 78 é uma história tão assim desgastante. Cláudio Coutinho, técnico. Vou tentar editar, né? Um tempo que eu aprendi com vocês aqui. Tem 30 segundos para falar, porque já está estourando. Não, Não, um minutinho, quase. Um minutinho. Vocês têm um minuto aqui no domingo para falar aquele final, querem me dar 30? Vocês são em 5? Aquele pizza. Não, assim, eu estava
naquele ano eu ganhei a bola de ouro do melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Que a placar dava e continua dando. Então eu estava numa fase maravilhosa, mas aí a seleção era do Brandão. Nós empatamos contra a Colômbia 0-0, voltamos para o Brasil, o Brandão caiu, tiraram o Brandão, assumiu o Cláudio Coutinho, nas grandes injustiças que se fez nesse Brasil, porque o treinador tinha que ser o Minelli, né? Porque foi campeão brasileiro 7-5, 7-6, 7-7 pelo São Paulo e 78 ele não foi a Copa. E aí ele trocou o treinador e o Coutinho fez nova convocação, eu fui convocado de novo para jogar o jogo de volta com a Colômbia. A apresentação era uma quinta-feira, e aí eu estava com a amidalista, não me apresentei, era numa terça-feira, 2 dias depois. E aí ele fez a seguinte frase para mim, ela falou, entre em forma, depois eu falo contigo. E aí a coisa foi andando e tal, e eu senti que tinha uma certa preferência para os jogadores lá do Rio de Janeiro, né? Porque Rio de Janeiro realmente com São Paulo era o tambor na época. Depois que o Rio Grande do Sul, através das conquistas internacionais, o Grêmio foram conquistando espaço e passou a ser mais respeitado. E aí tínhamos a discussão, depois do jogo da Colômbia, pesada, né? Argumentada e acho que, eu estou falando isso e também não estou achando legal, porque ele já não está mais aqui, o Coutinho, mas vocês estão perguntando. Mas, resumindo, foi uma discussão forte com ele, nunca mais me chamou. Se acontecesse um jogador hoje ter a discussão que você teve com o Coutinho, você hoje é treinador... Se ele tiver argumentos para me provar que eu estou errado, eu vou aceitar. Até pelo que aconteceu com você? Então, independente disso, quer dizer, eu tenho assim, ó, eu faço análise há 16 anos. Eu aprendi muito a lidar com as pessoas, né? Muito a lidar com as pessoas. Acho que isso é uma capacidade que me deu num ambiente difícil, complicado, mas eu tenho que entender, isso não significa aceitar. Ele pode vir dialogar comigo, argumentar, mas se ele estiver errado, ele vai estar errado e eu não vou permitir nada que ele faça. Agora, se ele estiver certo, eu vou dizer, olha, o senhor está certo. Fiz com o Matias agora lá com o Juventude, chamei o Matias para botar. Ia mexer, mas eu fiquei pensando, vai que o Juventude empata e vai para pênalti, eu não vou tirar um jogador que possa bater pênalti. Cheguei para lá, desculpa, mas eu não vou te botar. É isso. É a vida. A seguir, a gente volta com o último bloco do painel RBS, com Falcão e Renato. E olha, tem uma surpresa, hein? TV Com e Rádio Gaúcha no painel RBS. E projetando aí a vida dos 2 profissionais que hoje dirigem a dupla Grenal. Voltamos em seguida. Nós estamos de volta com o painel RBS, Rádio Gaúcha, TV Com, Rádio Gaúcha. Felipe Gamba, repórter da Rádio Gaúcha, presente aqui conosco. O Lucianinho está lá na confraria do Show dos Esportes, no chalé da Praça 15. Nós estamos aqui com o Davi Coimbra, com o Maurício Saraiva, com a Alice Bastos Neves e toda essa plateia que está conosco aqui, acompanhando essa entrevista histórica dos 2 maiores ídolos do futebol do Rio Grande do Sul, que hoje treinam a dupla Grenal. Bom, em seguida eu vou pedir para o Falcão e para o Renato autografar essas camisas aqui, que serão encaminhadas para a Fundação Maurício Roski Sobrinho, que através do portal social vai estar encaminhando para uma entidade assistencial que fará leilão, etc, etc. Tá certo? Bom, dito isso, eu quero propor digamos assim, uma novidade. Falcão pergunta para Renato e Renato pergunta para Falcão, pode ser? Não? Nós estávamos aqui pensando em Renato e perguntar para vocês. Eles estavam no intervalo, eles estavam combinando. O Falcão chegou a fazer aqui com a mão no microfone. Isso aqui é perigoso, tem que estar Mas você conseguindo fazer leitura labial, cara? Tem que fazer isso aqui, ó. A nossa pergunta é muito clara, muito simples. Nós queremos que vocês escalassem os 2 times domingo. Para domingo? Lá. Você vai pipocar, Davi? Ah, mas eles, peraí, isso é uma tática de treinador, tu vê como eles são estrategistas. Nós colocamos para eles o assunto, eles passaram para nós e depois eles podem voltar. Eu topo, mas eu faço um contraponto. Nós escalamos a nossa e vocês escalam a de vocês. Hoje. Em base um escala do outro. O Falcão escala o Grêmio e o Renato escala o Inter. Boa, fechado. Então, agora somos nós que definimos. Nós somos convidados, nós temos que ter o direito. Da coisa da Falcão. Vocês topam essa? Vamos lá. Primeiro vocês escalam. Não, estou curioso. Vocês vão escalar mesmo até lá? Vou escalar o Inter. É claro, né? Nós ganhamos para isso. Tu não pensa que eles não vão ficar pensando mesmo. Por que não, né? Quero saber se vocês são retranqueiros. Quantos volantes? O Inter é o mesmo, claro que o Bolatti não pode jogar. Vai jogar o Guinha Azul, Tinga, Andrezinho, D'Alessandro, Oscar e Damião. Ele vai tirar o Sobis. Tu tirou o zagueiro inteiro. A defesa é a mesma. Renan, Ney, Bolívar, Rodrigo,
e Kleber. Mas a pergunta que vocês estão fazendo é a nossa escalação ou o que nós achamos que vocês vão fazer? O que eu acho que o Falcão vai... Você responde o que vocês quiserem. Pode ser. Não. O que nós nós achamos que vai entrar em campo? E o Grêmio? Vamos ver, David. Vamos lá. O Marcelo Groi, Gabriel, Wilson. Rafa. Wilson. Opa. O Rodolfo e Newton. Ai. Tá? Adilson, Rockenbach. William Magrão e Douglas. E o William Magrão. E lá na Leandro frente... Borges. Não, na frente a surpresa do Renato. Opa. Leandro e Escudeiro. Eu só discordo do Davi na frente. O Renato não vai fazer isso, ele vai colocar Leandro e Borges. Até que ponto acertamos? Tá, para e faltou a do... Deixa eu só dizer do Internacional aqui. Eu não sei se o Falcão vai fazer isso. Mas seria interessante que fizesse, que pudesse colocar o Oscar no meio, ao invés do Andrezinho, e Sóbias com o Leandro Damião lá na frente. Não sei se fará, e acho que joga o Tinga ao lado do Guinhaçu. E o Renato, eu acho que vai de Borges e Leandro mesmo, não vai inventar, não. A defesa, tu concorda com a minha defesa? A defesa é essa aí mesmo. Podia ir pra beira do campo os dois, né? E nós dois lá em cima. Vamos comentar. Tá, mas e agora eu quero ver o Renato escalando o Inter e o Falcão escalando o Grêmio. Não, isso não. Não é uma boa pra gente. Esse é o trabalho de vocês, que o Falcão colocou bem pra vocês colocarem. Misturar as coisas aqui, Deixa assim. Domingo a gente vê, Pedrão, tu não vai nessa? Não, eu sou apenas um apresentador, esse sou comentarista. Eles começam a fugir, começam. Fico só me equilibrando aqui. Renato, é legal, por favor, esse exercício. bota o teu foco aqui, por gentileza. Bom, mas tu acha que o grau de acerto, assim, em tese, assim, não precisa aprofundar muito, das escalações dadas... 50-50. 50. Que vigarice. E acho que o Renato está certo ao não inventar na frente. Não inventar Leandro com o Escudeiro. Acho que o Davi está inventando. Eu acho que o Davi. Se fosse comentarista do treinador do Narrito, ia dar um pau nele. Não, histórico aqui, ó. Renato autografando a camisa do Inter. Você já autografou, Renato, a camisa do Inter alguma vez ou essa é a primeira? Já fiz fotos. Não tem nada contra, não. Sem problemas? Sem problema algum. Não tem problema. Renato Portaluppi. Autografado. Mas não vestido não chegasse a vestir, né? Não, vestido não. Aí já é muito. Eu sei que é demais, pô. Olha, se a gente buscar... Maurício, acessório o Falcão aí, porque a gente vamos lá, quer que puxa a camiseta? Falcão, você já assinou, Falcão? Já, bastante. Ô, Pedro, em cima disso eu vou também. deixar... Alice, desculpa, vou deixar mais 3 aqui então pra essa... promoção. Pra Fundação Maurício Hirose. Essa promoção de vocês aí, tá? Pô, que legal, aqui muito obrigado. Não vou levar pra casa, hein? É não. Pode ter certeza. Vou dizer um negócio pra vocês. Tá aqui, ó. Os 3, com essa branca que é muito bonita também. Eu tô com um problema sério, não vou ter o Bolate. Tá aí. Você sabia? Que legal. Sim, mas você botou o Bolate no meio? Não botei o Bolate. Não, também não. Acho que é Guinhaçu com Tinga. Não, eu disse Bolate. Você não acha que é Guinhaçu com Tinga no domingo? Oi? Você não acha que é Guinhaçu com Tinga no domingo de volante? E aí? E aí? Maurício, o quê? Vamos permitir que a Alice faça uma pergunta também, afinal nós... Fica muito bem. Será respondida com mais prazer pelo Alice, tu que é muito mais bonita que esses caras. Pergunta pra eles. Eu tô aqui para fazer as perguntas dos nossos internautas, ouvintes, telespectadores. Essa modéstia nem o Maurício Davi tem. Tá não. Então, por favor, os nossos telespectadores. Eu estou aqui só representando eles. Tá, eu vou fazer uma pergunta que é sobre torcida. Todos estão ressaltando isso. Foi muito legal esse gesto aí, vocês assinando as camisas do time adversário. E tem um registro aqui da Beta, Roberta Cosen, que diz assim: é muito bonito ver o ídolo gremista e um colorado lado a lado, nesse momento tão importante da dupla Grenal. Tomara que a torcida também pudesse ser assim. E o Amor Gremista, o dono do Twitter, Amor Gremista, pergunta: sentir aquela pressão da torcida negativa ou o apoio da torcida faz a perna tremer mais como jogador ou como treinador? Dentro ou fora do campo? Não, tremer não faz. Eu tinha uma motivação especial. Eu gostava de jogar com o estádio lotado, seja a favor ou contra. Eu acho que o importante é o artista se apresentar com o estádio lotado, entendeu? É bem melhor do que o estádio vazio. Lógico, se tiver o torcedor a favor, melhor ainda, mas se tiver contra, não tem problema algum. Mas eu acho que no momento que o torcedor adversário pega no teu pé, é porque esse torcedor tem medo de você. Mas como jogador e treinador? Treinador é pior? É muito pior, né? Porque aquilo que eu falei, você não pode fazer nada, só pode ficar ali na beira do campo passando as instruções. Bom é jogar. Pra você, Falcão? Eu acho que é por aí. A gente, fora do campo, a gente tá lá e você não sente, né? Tanto. Fora do campo, você depende de uma série de situações. Depende do teu jogador, que é ele que faz a diferença. Depende. Então, você fica um pouquinho mais tenso em relação a
Eu, pelo menos, em relação ao jogo. Agora, você não pode ficar torcendo, né? Eu evito de torcer ali, viu? Eu quero enxergar o jogo, não tem que torcer. Se torce, não enxerga, é verdade. Renato, tu não tens Paulão, Fábio Santos, André Lima, Jonas. O Paulão faz... Lúcio. Eu também não tenho Valdomiro, Lula. Pô, Pedrão, Paulão faz hora que saiu. Não, saiu agora. Em relação ao ano passado, o time aquele que classificou para a Libertadores. Não tem pro Grenal. E até não tem o Carlos Alberto, que foi dispensado pela direção. Isso enfraqueceu muito o time do Grêmio? Isso aí está te trazendo problema para escalar o time pro Grenal, para ter força para enfrentar o Internacional? Eu tenho um grupo bom, Pedro. Eu não estou mentindo, eu tenho um grupo bom. Agora, é lógico que enfraqueceu o grupo. Porque são jogadores importantes. Eu lembro ano passado, quando cheguei, o Grêmio era muito criticado e esses jogadores já estavam no grupo. E o Grêmio deu uma volta por cima. E nós perdemos esses jogadores. Você vê, por exemplo, eu gosto de jogar para frente. Você vê que nós perdemos 2 jogadores importantíssimos. O André Lima e o Jonas. 2 jogadores que faziam muitos gols. Decidiam. Eu gosto de jogadores que fazem gols. E eles realmente faziam muitos gols. Entendeu? Então o Jonas foi embora, o André Lima está se recuperando do joelho. Eles fazem muita falta. Sem dúvida alguma, eles fazem falta. E como é que se monta um time competitivo para pegar o Inter domingo? Tá sério por quê? Tá ouvindo? Eu acho que o mais importante de tudo o importante é aquilo que eu tenho conversado com o grupo, Pedro. Eu tenho procurado passar muita confiança para eles, entendeu? O grupo do Grêmio é esse, tanto para o Campeonato Gaúcho como para Libertadores. Em termos de brasileiro, pode ter certeza que o Grêmio vai se reforçar bem. Então o grupo do Grêmio é esse. Infelizmente, nós perdemos esses jogadores importantes, entendeu? Então, agora não adianta ficar lamentando. Tem que dar moral para quem tá aí. Tá certo. Devido aos desfalques do Grêmio e devido ao momento, o Grêmio perdeu para a Universidade Católica agora na semana. E o Inter teve um bom resultado fora de casa. O Inter, querendo a opinião de vocês dois, o Inter é favorito para o Grenal? Não tem favoritismo no Grenal, gente. Não tem e nem pode ter, né? Porque existe uma rivalidade tão histórica que a própria rivalidade deixa os 2 times iguais. E não acho, o Grêmio perdeu em casa, pode voltar e buscar a classificação lá, entendeu? A gente também nós não estamos garantidos na próxima fase da Libertadores, temos que ganhar do Peñarol. O futebol está muito difícil, né? Você tem que, é claro que o empate tá fora, com a 1 trazer para casa, nos dá uma certa vantagem, mas essa vantagem tem que mostrar dentro do campo, não adianta. Então, não tem Grenal, não dá para... Quantas vezes a gente viu, e aí saiu a frase do Ibsen Pierre, né, que Grenal ajeita a casa, por quê? Essa frase veio no momento em que o time está muito mal e ganha. Não tem nenhuma chance de dar um favoritismo para um Grenal. É muito difícil, na condição de um jogador de seleção brasileira que foi o Renato, de seleção brasileira que foi o Falcão, não há jogador hoje que possa fazer no mesmo nível o que você fez na ponta direita e o que você fez no meio campo. E aí vocês têm que lidar com essa limitação de quem está dentro de campo, vocês não estão dentro. Mas como é que é lidar com isso para não cobrar demasiadamente, cobrar o que o jogador não é capaz de dar, não é capaz de fazer? Como é que faz? Você tem que ter esse timing. Você tem que saber que o passado é o passado. Eu brinco com meus jogadores até hoje. Olha, se eu treinar uma semana, eu não vou voltar a jogar. Eu brinco com eles. Que na minha época era muito mais difícil. Tinham 4, 5 craques para cada posição. Já era um problema para o treinador convocar a seleção brasileira. Eu brinco muito com eles. Mas é uma situação, são épocas diferentes que você tem que saber conviver. Você tem que dar moral para quem está aí. Não adianta você querer achar que um ou outro jogador vai fazer o que eu fazia, o que o Falcão fazia no passado, que são épocas diferentes. De repente temos jogadores que fazem até mais do que nós fazíamos no passado. E tem jogadores que realmente ficam devendo um pouco. Mas é aquilo que você tem, é com aquilo que você precisa dar moral para vencer os seus jogos. Falcão, Oscar ou Rafael Sobis? Os dois. Os dois. E o Andrezinho vai para onde? Também, 3. Vai jogar com 13. Vai jogar com 13. Vai sobrar gente. Disseram assim para mim, vamos lá, nós vamos fazer um programa, não vamos falar de escalação. Bom, mas você e o Renato que propuseram pra gente escalar o time de vocês. Né? Mas é o trabalho de vocês. Então, tá vendo? Eu salvo vocês aqui. Vamos lá no telespectador. Vamos lá. Vou salvar a dupla, então. O telespectador, o ouvinte, todo mundo do Twitter aqui tá falando muito do estilo dos dois, estão muito elegantes, estão muito elogiados os dois. O visual... Nós não escutamos, né?
São muito elegantes vocês dois. São muito elogiados aqui no Twitter. Mas falando em estilo, em jeito de ser... De mim ninguém falou ainda. Não, foi só dos dois mesmo. Só pra saber. Agora, falando em estilo, em jeito de ser, a Roberta Verri pergunta: qual o diferencial você, Renato, acha que tem da sua personalidade sobre o Falcão nesse jogo de domingo? E qual o diferencial da sua personalidade, Falcão, pode fazer diferença para enfrentar o Renato nesse Grenal? Características suas que podem fazer diferença, podem fazer você um treinador melhor do que o Renato dentro do campo. Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, o seguinte, a gente teve história em Grêmio Internacional, quer dizer, então nós temos uma identidade, né, com isso. Então, o que faz a diferença mesmo, são os jogadores. A gente vai tentar organizar o time, mas não vale só para o Grenal, né? A gente tenta organizar o time, casando características, fazendo com que os jogadores possam render. Quando eu falo em jogar feliz, eu sempre gosto de explicar bem isso, né? Eu quero um time feliz. Às vezes, talvez tenha me expressado mal, ou as pessoas tenham entendido mal. Jogar feliz, para mim, é alguém estar na sua posição feliz. Tá? Jogar feliz, não estar pesado para ele. Tá? Porque a pior coisa do mundo é você ter um jogador, um time que está sempre correndo contra a velocidade da bola. Eu estou lá, a bola está aqui, aí tu não está feliz porque tu não está bem no jogo. E a felicidade passa por aí. Isso não significa não marcar, não pelear, não brigar. Isso é outra coisa. Então, eu acho que essa diferença são os jogadores que vão fazer. Nós só temos o trabalho de deixar eles à vontade e motivá-los. Falcão, tem alguma coisa que você tem que o Renato não tem? O que você tem que o Renato não tem? Dinheiro. Bom, isso é salário, isso é a verdade. Ele tem muito mais do que eu. Claro. Olha, eu não tenho nada. Olha. Deixa eu mostrar agora. Renato. E você, Renato? O que você tem que o Falcão não tem? A elegância dele. Mas é que é uma novidade. Falcão sempre foi elegante. É que é uma novidade, cara. Ela que é uma novidade? Isso aí todo mundo sabe. Então tá bom, então o que eu vou falar? Tá, mas Renato, o Falcão estava falando um negócio bem interessante. Futebol com alegria, futebol ofensivo, futebol com arte. O teu time, Renato, é um time que até às vezes é criticado pelo excesso de ousadia. Eu também gosto dessa ideia. Futebol pra frente, a coisa mais vistosa, é um espetáculo. Mas claro que tem que ganhar, né? Mas... Antes eu disse assim, não podemos se atacar que nem índio. Aí o índio olhou pra mim, por quê? O Pedro, aquilo que eu falo sempre, é difícil você agradar todo mundo. O ano passado, quando cheguei aqui, eu coloquei o meu estilo no grupo, no time, e o time começou a atropelar todo mundo, começou a ganhar de todo mundo. Principalmente fora, surpreendendo. Fora, o Grêmio, há um ano que não vencia uma partida fora de casa, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, no Grêmio, 6, 7 partidas. Aí, o time do Grêmio é isso, tem que jogar pra frente e tal. Eu acho que o esquema de jogo você faz com as peças que você tem. Por isso que eu gostava de jogar pra frente ano passado, porque nós tínhamos os jogadores certos. Aí, de repente, você começa a jogar pra trás, e isso não é uma crítica, eu só tô colocando em pauta o que eu ouvia falar do Celso Roth, por exemplo. Que o Celso Roth colocava... Desculpa, Falcão, não tem nada a ver com você também, não. Jogava com 2, 3, 4 cabeças de área, quer dizer, então... se eu jogo pra frente, é porque eu jogo pra frente. Se o outro treinador faz um esquema defensivo, porque joga muito pra trás. É difícil se agradar a todo mundo. Eu acho que o melhor esquema é o que ganha. Não importa se você tem 3 cabeças de área, se tem 4 cabeças de área, se tem 3 atacantes. O esquema é o que ganha. O esquema bom é o que ganha. Com o que tem. É o que tem. Quer dizer, pelo menos eu procuro montar sempre os meus esquemas em cima das peças que eu tenho. Não adianta você imaginar, eu vou jogar bem pra frente nesse jogo, se você não tem os atacantes. Ou não, vou me fechar nesse jogo, se você não tem volantes e zagueiros, entendeu? Então fica difícil, tem que mais ou menos armar a tua equipe em cima daquilo que você tem. Eu gosto de jogar ofensivamente? Eu gosto, por quê? Porque você estando muito mais próximo do gol do adversário, eu acho que você tem muito mais chance de fazer o gol. Você vai deixar alguns espaços lá atrás? Vai, mas eu canso de ver jogos que as equipes jogam totalmente defensivas e perdem os jogos. E o goleiro é melhor em campo, às vezes. E o melhor, exatamente. E o time está bem fechado. E o goleiro desse time bem fechado foi o melhor em campo. Então tem alguma coisa errada. O ponto em comum entre vocês hoje, em termos de concepção de futebol, seria o Barcelona, a admiração por aquele jeito de jogar? Eu nem vou fazer, não dá para. Depois vão dizer que joga que nem o Barcelona. O Barcelona levou 30 anos. Essa cultura do Barcelona levou 30 anos sendo construída. Começou com o Rinos Michel, depois passou pelo Cruyff, chegou no Hack. Eles têm uma cultura que vem lá de baixo, quer dizer, marcação sob pressão que eles fazem, parece mentira, joga 4-3-3, mas eles marcam muito. Quem me disse isso, além de ver, eu tive conversando com o Capello, quando o Capello enfrentava o Barcelona, o Fábio Capello, que era treinador do Real Madrid em 2006,
que tinha ganho do Barcelona. Eu perguntei, como é que se faz para ganhar do Barcelona? Né? E ele me disse, olha, engana-se quem pensa que o Barcelona não marca. O Barcelona tinha Messi, Eto'o e Ronaldinho. 3 atacantes, né? Não, o Barcelona aperta muito, pressiona muito. Então, se a gente conseguir um time fazendo isso, é o ideal. Mas a hora que você bota o zagueiro lá para frente, dá um calafrio nas pessoas. Vocês estão falando de cultura. A cultura do futebol gaúcho sempre foi uma cultura, um futebol menos, digamos, brilhante, menos luminoso, né, do que, por exemplo, o futebol do Barcelona. Inclusive os times de vocês, mesmo que tenham sido grandes times, eram times que marcavam muito forte, não é? Vocês estão mudando essa cultura aqui? Eu não sei, eu procuro mudar. Esse negócio de sistema muito defensivo, jogadores muito marcadores, aí marco muito. Aí daqui a pouco, eu costumo falar até para o meu jogador, dá licença, velho. Você não tem esse estilo não para seleção. Aí que eu falo, marca, aí pega o pedaço de couro, pega a bola. E agora, o que eu faço com ela? Dá para o adversário para tirar de novo. Exatamente. Toma, eu quero correr atrás de novo. Não, no meu sistema não pode ter um ou dois que marcam, mas tem que ter gente que saiba jogar. Eu vi uma entrevista do Parreira, agora, há uns 3 meses atrás, que ele falou exatamente isso. Agora que ele está se dando conta que um meio de campo tem que ser criativo. Então, quer dizer, o Parreira falando isso. Agora que ele está se dando conta? Agora, eu mudei meus pensamentos, minhas ideias, que realmente tem que colocar jogadores no meio de campo que saibam jogar. E esse é o meu pensamento já há muito tempo. Tá. Deixa eu chamar um VT aqui, que é uma surpresa que eu quero colocar para os nossos convidados e também para os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Gaúcha que estão nesse painel RBS. Veja aí. Hoje o mundo parou para ver o casamento de um príncipe e uma princesa na terra onde nasceu o futebol. Domingo, dia do trabalho, o Rio Grande do Sul vai parar para assistir o encontro de 2 reis. O rei de Roma e o rei do Rio. Paulo Roberto Falcão e Renato Portaluppi. Na terra onde nasceu o Grenal, o clássico movido pela paixão. A que hora vamos parar? Que hora vamos parar? Que hora vamos parar? Vamos quedar aqui. Até amanhã. Quero me despedir dos senhores telespectadores, dos ouvintes da Rádio Gaúcha. Vou entregar a bola para o Renato, que com o Falcão vai fazer balãozinho de cabeça. Posso levar ela pra casa? E como não vão perder, vocês vão ficar assistindo até amanhã. Terminou já? Vamos fazer? Terminou o programa? Não, está terminando, mas vocês vão... Eu acho que eu queria dizer o seguinte, em relação a... Não terminou ainda, não. Eu só estou entregando a bola porque eu fui embora. Vocês vão começar a fazer passezinho de cabeça, vai ficar até amanhã pela categoria de vocês. E eu vou ter que dormir, que eu tenho que narrar o Grenal domingo. É aquele comercial, não tente fazer isso em casa. Gostou, né? Isso. Pode quebrar a louça, não quebrar fazer as lâmpadas. O Pelé, eu não toco na bola faz 15 anos. Assim, não, em relação ao... Vai sair uma tabelinha, então. Ao futebol ser ofensivo. Eu faço com você. É? Eu quero ver os dois aqui. Pode eu fazer com o Maurício com o Davi. Falar de futebol, eu quero ver se conhece. Vai lá, Maurício. Eu quero ver se conhece. Vocês não têm dúvida que nós conhecemos. Quero ver vocês. Opa, nossa. Peraí, cuida dos cobros aí, Falcão. Protege os microfones. Aí os cobros. Davi não é do ramo, já vi. Chega. Peraí, só um pouquinho. Bola, Pedro. Bola. Davi. Prazer. Bola, Maurício. Deixa eu começar. Feita a demonstração. Uns 20 segundos. Esse objetivo de ser assim, para frente, eu acho que o desafio dos treinadores, o grande desafio dos treinadores é que a gente possa, digo isso sempre, a gente possa construir um time que ganhe, claro, né, que é o ganhar os jogos, mas que possa permanecer ao longo do tempo o time que ganhou porque jogou bem. Tem vários exemplos, Davi, times que ganharam e que ninguém lembra mais. Eu acho que o grande desafio é construir um time que ganhe, mas que ao longo do tempo permaneça como ganhou porque jogou bem. Eu quero pedir para vocês, para a gente encerrar o programa, e claro que eu vou pedir para vocês fazerem uma tabelinha aqui depois, né? Tá?
Mas eu quero que vocês deem uma mensagem para o Grenal, Renato, porque nós temos aí uma situação de Grenal, uma decisão de Campeonato Gaúcho, é sempre uma coisa importante, nervos às vezes, a flor da pele, coisas que não agradam para o futebol. Eu gostaria que você e o Falcão dessem uma mensagem para o torcedor sobre o acontecimento do próximo domingo. Era um pedido que eu ia te fazer agora. Eu acho que é um Grenal, a gente sabe da rivalidade que existe, sempre vai existir, mas eu acho que tanto o torcedor do Grêmio como do Internacional eles têm que ter um único pensamento, de ir para o Beira-Rio para torcer das suas equipes. Eu acho que nós temos que dar exemplo, inclusive, para o Brasil todo, onde existe uma rivalidade muito grande aqui, os torcedores saberem se comportar, tanto do Grêmio como do Internacional. É paz, o jogo vai ser decidido lá dentro das 4 linhas, eu sei que às vezes algumas pessoas se exaltam, mas procure se controlar. O futebol ele é tão bonito, vá para vaiar, para aplaudir, para vibrar, para comemorar o gol, para comemorar o título ou não. Enfim, eu acho que o torcedor do Grêmio, como do Internacional, no momento que sair de casa, tem que sair com um único pensamento, de ter a paz no estádio e torcer pro seu time. Legal. Falcão. Eu acho que o fato de a gente vir aqui e fazer essa conversa aqui muito boa com vocês, né? A gente já se conhecia há 15 anos, né? Que eu só estava na casa aqui. Isso já é uma demonstração nossa, Renato e minha do Renato, de que nós queremos mostrar isso, né? Que futebol é uma coisa linda e maravilhosa, mas é um esporte. É um esporte, não é mais do que isso. E às vezes as pessoas em cima disso, e aí vem outras coisas por trás, mas enfim, colocam como se o futebol fosse uma guerra, né? E aí acontecem algumas coisas fora do estádio que não é legal. Então eu acho que o fato de vir aqui, nós estamos demonstrando o seguinte, gente, é um Grenal, é a maior festa do futebol gaúcho. Nós temos que aproveitar, nós temos que curtir isso, né? Nós temos 2 times aí na Libertadores. Eu estou muito orgulhoso, tenho certeza que o Renato também está de treinar os times que nós nos criamos e gostamos, tal. Então é um momento fantástico para nós e nós queremos curtir isso. Agora, é claro que ele vai tentar ganhar o Grenal, eu vou tentar ganhar o Grenal, mas isso é do jogo. O que não é do jogo são as agressões. E acho que a gente pede para o torcedor que ele possa ter calma, vibre, incentive, mas é só um esporte. Que legal. Vamos levantar? Vamos fazer uma tabelinha aqui? Todo mundo junto. O programa? Não, Falcão, claro. Renato, eles já mostraram que, né? Mas nem eu não jogo. Os tuiteiros estão dizendo que a bola ficou quadrada quando os 3 tocaram. Eles querem que vocês deem um passezinho pro outro. Eu achei até que ficou volta, pior ainda. Aliás, eu não estou achando, porque você mostrar 2 carinhas ali jogando que não estão no nosso nível, né? Pelé e Maradona não estão... Bom, deixa eu te agradecer, Renato. Muito obrigado mesmo pela gentileza. Falcão, legal também. Obrigado. Vocês deram uma demonstração de civilidade, que é um negócio assim que só com vocês dois a gente Parabéns para vocês, conseguir. Que o programa foi de alto nível. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela presença, agradeço pelo carinho, né, dessas 2 figuras maravilhosas, desse grande espetáculo de civilidade que acabamos de ter aqui no nosso painel RBS, transmitido pela TV Com e pela Rádio Gaúcha. Muito obrigado a você também, telespectador, que nos acompanhou. Muito obrigado a todos os nossos amigos que estiveram na plateia. E a gente termina aplaudindo os técnicos da dupla Grenal. Maravilha. Muito bom. Espetacular. Valeu, Falcãozinho. Tá bem, hein? Espetacular. Valeu.